No carnaval? Pode. Pode? Pode. Pode? Bora lá? Juntar psicologia, história e fé para compreender o feriado de fevereiro? A história nos conta que o carnaval é uma festa popular de origem latina, que significa para retirar a carne. Ou seja, vamos fazer festas com carne hoje, porque amanhã não pode. É quarta-feira de cinzas, depois é a quaresma, tempo de oração, esmolas e jejum. Daí vem a Páscoa, e é só sofrimento. Então, vamos nos divertir antes. É mais ou menos isso que consegui captar. Na internet, encontrei essa imagem. De um lado, o carnaval, do outro, a quaresma. E a fé, o que nos fala sobre o carnaval? Pesquisei na Bíblia, mas não encontrei nada. Como a história nos informa que o carnaval está ligado à Páscoa, então vamos pesquisar a Páscoa para refletir sobre o carnaval? Nesse método psicológico que eu uso, é preciso colocar entre parênteses o preconceito para encontrar a realidade tal como ela é. Você aguenta essa emoção? São 3 Páscoas: a judaica cristã e a católica cristã. A Páscoa judaica é conectada ao Egito, a judaica cristã conectada em Jerusalém e a católica cristã conectada em Roma. Meu nome é Ednaide, sou psicóloga e missionária, escrevi o livro Na Nuvem e faço uma reflexão uma vez ao mês para compreender um evento do mês para iluminar nossa existência. Por favor, se ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva e pode curtir, comentar, compartilhar. E fique nesse vídeo até o fim. Ele ficou um pouco longo, mas é porque tem informações muito importantes. E olha, ninguém que eu saiba fez uma pesquisa envolvendo esses 3 elementos: história, psicologia e fé. Então, vamos nessa. Páscoa, hebreus em relação ao povo egípcio. É o julgamento, o juízo de Deus, egoísmo.altruísmo, caos.cosmos, desgraça.graça. Páscoa significa passagem. O anjo passou, quem estava protegido com sangue, nesse caso o sangue do cordeiro, saiu livre. Quem não tinha, sofreu a desgraça, morte dos primogênitos, o principal, o primeiro filho de cada família e dos animais. Deveres dos hebreus? Participar da graça. Como? Se conectando ao anjo do juízo, obedecendo às suas leis. Separar filhotes de ovelhas ou de cabras, fazer a ceia com a carne assada e passar seu sangue nas vigas superiores das portas. Comer ervas amargas e pão sem fermento. E ficar prontos para partir, a fim de criar a nação que Deus prometera a Abraão. Como ficar prontos? Cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado nas mãos. E começar um novo ano com esse evento que ocorreu na primeira primavera do ano. Se não cumprir essas regras, vai participar da desgraça junto aos egípcios. E os detalhes? Dia 10 de Abibe, separar o cordeiro. Dia 14 é a Páscoa, a morte. E também festa solene, juízo de Deus. Dias 15 a 21, festa do pão sem fermento. O dia 15 era uma festa solene e o dia 21 também festa solene. Dia 16, festa das primícias. Levar os primeiros resultados da colheita para o sacerdote. E dia 6 do terceiro mês, a festa de Pentecostes. Os hebreus nunca esqueceriam essa festa. 1.200 anos de protótipo para a família de Abraão, para todos os povos, em todas as épocas, bem como para os seres do universo. E também conscientização do próprio Deus Filho. Pensa que essa missão era fácil para Deus? Ele até pensou em desistir. Ai, 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 pobre de nós se eu tivesse desistido. Nossa, gosto nem de pensar. Se a Páscoa judaica é protótipo, quando, como e onde se deu a Páscoa principal? Certo dia, bum!
o dilúvio, o caos. Salvou Noé, esposa, 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e 3 noras. Sem teve 5 filhos. O primogênito foi Arfaxade, que teve um filho, o Salá, e um neto chamado Éber, o hebreu, que foi pai de Peleg, avô de Reu, bisavô de Serug, trisavô de Naor, tetravô de Terá e pentavô de Abraão, que teve Ismael e Isaque, o prometido, que teve Esaú e Jacó, que recebeu o nome de Israel, e foi pai de uma filha e 12 filhos. Um dos filhos, o Judá, a mãe deu de presente para Deus. Certo dia, Jacó reúne os filhos, passa os laudos psicológicos de cada um, e a Judá falou: o cetro, que é símbolo do poder soberano, não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Entendeu? Judá comanda até chegar o Messias. É muito importante compreender esse laudo para compreender a Páscoa e o Carnaval. Quanto caos.cosmos, egoísmo.altruísmo, desgraça.graça na história dessa nação que recebeu o nome de Israel. Tanto que na época de passar o bastão, só existia mesmo a tribo de Judá. Cerca de 1.200 anos após a primeira Páscoa, surge Jesus Cristo, o Messias, como Deus-homem, e vive a Páscoa judaica cristã em grande estilo, seguindo o modelo hebreu. Vamos conferir? Confesso que fiquei impressionada com a harmonia entre estas 2 Páscoas, apesar de aproximadamente 1.200 anos de distância uma da outra. Dia 10 de Abib, lá no Egito, receberam a ordem de separar o cordeiro, e agora, já quantas gerações se passaram? E no dia 10 de Abib, todos os judeus prepararam a ceia e separaram o cordeiro. No dia 14 foi a Páscoa, a morte dos primogênitos lá no Egito. Festa solene, o juízo de Deus sobre o povo que rejeitou a sua graça. E no dia 14, sexta-feira, à tarde, em Jerusalém, Jesus foi crucificado. E cumpriu-se o juízo de Deus sobre o príncipe deste mundo. A morte era nossa, mas Jesus morreu para que pudéssemos ter a vida que era dele. Dia 15 a 21, festa do pão sem fermento. Dia 15 era uma festa solene e dia 21 também festa solene. E aconteceu exatamente assim, porque no sábado, Jesus descansou no túmulo. Festa solene naquele sábado, e daí uma semana, outra festa solene, ou seja, de um sábado a outro sábado, realizando a festa do pão sem fermento. E no dia 16, festa das primícias. No dia 16, o dia seguinte ao sábado, primeiro dia da semana ou domingo, no dia de apresentar ao sacerdote um feixe do primeiro cereal colhido, que aconteceu, Jesus ressuscitou, e com ele uma multidão também, que ele levou a Deus como primícias do seu trabalho. Eu falo que é o dízimo do trabalho dele. Dia 16 mais 50 dias, dá dia 6 do terceiro mês, que é o final da primavera, e aconteceu outra festa, Pentecostes. E na realidade judaico-cristã, também aconteceu assim. 50 dias depois das primícias, aconteceu o Pentecostes, que foi a missão do Espírito Santo, o Consolador, sendo inaugurado no planeta. Não é maravilhoso? Será que é muito escandaloso eu pensar um pouquinho ou tentar imaginar o que se passava nos pensamentos de Jesus? Eu pensei assim, que quando ele via aquele cordeiro que era oferecido cada festa de Páscoa, ele deveria pensar: este cordeiro sou eu, o cordeiro de Deus. Este sangue é o meu sangue. Inocente. Por quê? Que culpa tenho eu? Desde lá do céu, de Lúcifer ter escolhido os ciúmes. Não tive culpa nenhuma. Todavia,
eu tive que lutar com ele para defender os anjos fiéis. Que culpa eu tenho de Adão e Eva ter escolhido a voz de comando do anjo cruel disfarçado com máscara de serpente? Não tenho culpa nenhuma, todavia, estou aqui criando protótipos da minha própria morte para poder dar vida para eles. Que culpa tenho se o rei do Egito escolheu o caos, o egoísmo? Dei tanta chance para escolher o altruísmo? Não tenho culpa. E eu trato os discípulos com tanto amor, com tanto carinho, e sei que um deles vai me trair. Totalmente por inteira responsabilidade dele. Eu não tenho culpa nenhuma. Eu sou o Cordeiro inocente. Este pão sem fermento simboliza o meu corpo. Me ajuda a ter consciência que eu vou ficar na sepultura só até matar a morte e que meu corpo não vai fermentar. O vinho me ajuda a lembrar meu misterioso sangue. E que mistério! Nem faz tanto tempo assim eu estava como Deus no trono, lá na terceira dimensão. Agora estou na terra como homem. Vou ser pendurado numa cruz entre o céu e a terra. Meu sangue vai cair, mas vai levantar muita gente. Que a Páscoa foi ressignificada na última ceia de Jesus com os discípulos. O cordeiro agora era Jesus. O sangue nas vigas agora era seu próprio sangue na cruz, representado pelo vinho. Pão sem fermento, seu corpo. Ervas amargas, você concorda que pode ser o autoconhecimento? Autoengano? Veja bem, em dado momento Jesus disse que um deles ia traí-lo. Aí todos ficaram surpresos. Será eu? Uai, eu? Sou eu, Senhor? Então, eles não estavam com muita segurança neles mesmos, né? Se eu não sei quem sou, como saberei o que Deus pede de mim? Então, eu achei que o autoconhecimento faz parte da ressignificação da Páscoa judaica cristã. E ainda tem aquela questão, né? Quem sou, de onde vim, para onde vou, quem é Deus para mim, qual a minha missão no mundo? Sinto no lugar é símbolo de conexão divino-humano. E essa conexão estava acontecendo ali na cidade de Jerusalém. Sandálias nos pés, recebemos a cerimônia do lava-pés. Ficou para nós como exemplo a cerimônia da humildade. E cajado na mão é símbolo de proteção. Temos a Torá para nos proteger. Assim como para você fazer ciência precisa de seguir um método para construir uma religião assertiva, também você precisa de um método. E a Torá é um método para se construir religiões eficazes. Começar um novo ano com esse evento que ocorreu na primeira primavera do ano, enquanto a Páscoa judaica foi juízo sobre o Egito, a judaica cristã, com a presença de Cristo, foi o que está em João 13, 31, 32. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. O primeiro juízo foi sobre os egípcios, agora sobre o próprio anjo que criou a morte, mas ele não morreu, só foi julgado. Pois é. Bora pesquisar sobre a Páscoa católica cristã? Encontrei que ela é a festa mais importante e não tem data fixa. Ela tem como base o primeiro domingo após a lua cheia da primeira primavera do ano e celebra não a morte de Cristo, mas a ressurreição. E com essa data é que são marcadas as outras comemorações. Por exemplo, no lugar do dia da preparação, tem a terça-feira de carnaval. Essa é uma das diferenças. Na prática, carnaval é um ritual de reversão no qual os papéis sociais são invertidos e as normas de comportamento suspensas para apreciar o escandaloso, a vulgaridade, a banalidade e a sensualidade. Ou seja, um espaço e um tempo para o caos. Como se diz, no carnaval, pode. Pode?
Pode? Quarta-feira de cinzas, em posição de cinzas, lembra que somos pó, morremos. É o jejum sem carne. Aí vem a quaresma. São 40 dias antes do primeiro domingo, após a lua cheia da primavera. Oração, esmolas, jejum, com base na reflexão sobre os 40 anos do deserto, 40 dias da tentação de Jesus. Então, e outras histórias mais. Conversão ao Senhor começa na quarta-feira de cinzas e termina quarta-feira da Semana Santa. Encontrei que foi Constantino, imperador romano, no concílio de Nicéia. Ele convocou alguns bispos, eles se reuniram para organizar a nova igreja do império e se basearam na ordem judaica. Daí surgiu a Páscoa católica cristã, mesmo nome da judaica, mas com rituais diferentes. Eu não vi conexão com nenhuma das duas Páscoas. Você viu? Gente, estou aqui pensando. Para resumir, eu trouxe as festas para o desenho de uma cruz. E agora? Tem mais 3 festas na última primavera do ano. Mas Israel, Jerusalém, os judeus ainda têm uma demanda, quer dizer, não todos, né? Alguns. Ainda tem uma demanda com Jesus. E como é que vai fazer? Porque o desfecho das Páscoas estão em Apocalipse. A questão é que eles falam que tem 2 Jesus, né? Tem o Jesus ocidental e o Jesus judeu. É algo para se resolver ainda, não é? Aí a outra questão, né? A Páscoa católica cristã, por não estar tão conectada com as Páscoas judaicas, também não vai se preocupar muito em conhecer o desfecho, que está lá em Apocalipse. Tudo isso é problema, né? Bom, os judeus têm a Torá, que é muito importante para Deus. Eles são os guardiões ou guardiães da Torá. Isso é muito importante. Também, eles têm uma oração intercessora de Moisés. Certa vez pediu que Deus os juntasse ao seu povo. Né? E, vamos parar por aqui nessa reflexão. Tá difícil, né? O que você achou dessa pesquisa? Complicada, não é? Ai, que Deus nos ajude a fazer as escolhas assertivas da nossa vida, né? Porque a Páscoa justamente é para garantir a nossa liberdade de escolha. E a qualquer momento a gente pode escolher mudar de práticas. O que impede a gente de escolher o que a gente quer? O que nos move, né? Gente, vou parar por hoje. Para você que chegou até aqui, sei que não foram muitos, são poucos que aguentam um assunto tão profundo assim, mas o meu abraço para você. E o desejo de que Deus esteja cuidando de cada um de nós, que nasceu no planeta, caos e o cosmos faz parte da nossa cabeça. E nós temos que dar conta do nosso movimento, que é individual. Eu tenho meu caos eu tenho meus caos.cosmos e você tem os seus. Mas Deus está aí nos ajudando, né?